Bom dia, galerinha da primeira série, tudo bem com vocês? Tenha uma ótima semana, se proteja, pessoal, fique em casa, ok? Vamos mais uma videoaula esta semana, onde nós estaremos tratando as bases geológicas e grandes compartimentos do relevo mundial atual. Então, olha só, pessoal, as formas do relevo, elas são erguidas de que forma, né? Elas são erguidas e elas são destruídas a partir das forças o quê? Internas, né? Elas vão revelar uma dinamicidade das paisagens, geralmente constatada no decorrer de longos períodos geológicos. Então, entre o fim da era pré-cambriana e o início da paleozoica, tá? Então, nas áreas de colisão de placas, nós estamos falando de placas convergentes, despontam as mais altas cordilheiras do globo, da era cenozoica. As atuais formas de relevo passaram por grandes transformações e no futuro geológico estarão sendo modificadas novamente. Então, tudo que nós estamos falando, pessoal, está dentro de uma idade geológica, que é uma idade que nós não acompanhamos. A diversidade das formas de relevo é explicada pela combinação entre a base geológica, onde vai estar compartimentada essa estrutura, o tipo de rocha, que é a litologia, e as formas e os processos que são modeladores e escultores da paisagem. Quem que são esses processos modeladores e escultores? São as forças internas e as forças externas, endógenas e exógenas. Então, a base geológica, o que é a base geológica? É um conjunto de diferentes tipos de rochas e dos processos que criaram a configuração dos terrenos de uma região. Então, estamos vendo aqui, pessoal, quando se fala de base geológica, macroestrutura é a mesma coisa. Então, as macroestruturas geológicas das diferentes regiões do mundo podem ser classificadas em 3 tipos. Então, aqui nós temos os 3 tipos, pessoal, até porque nós vamos ter ali dobramentos antigos e escudos cristalinos, que são meio que similares. Então, nós vamos ter ao longo as bases, a bacia sedimentar, de coloração verde, os dobramentos modernos de amarelo, os dobramentos antigos de laranja, claro, e o mais escurinho, que são os escudos cristalinos. Isso aqui é no mundo todo, tá? Então, as formas de relevo, pessoal, elas podem estar modificadas de um local para o outro, porque ela não está sedimentada somente nessa base, nessa província, nessa estrutura geológica, tá? Então, nós vamos ter, pessoal, primeiramente, o primeiro deles, que são os escudos cristalinos, que ele vai corresponder o quê? Ao conjunto de rochas mais antigas. São denominadas também de maciços antigos. Onde nós vamos ter presente, qual tipo de relevo nós vamos estar presente nesse tipo de escudo? Os planaltos e as serras, que por estarem mais tempo exposto aqui na superfície, eles passaram por processo de erosão. E é neles que vão estar situando os crátons, pessoal, que são estruturas mais estáveis. E como exemplo, nós podemos estar citando os escudos guianos e brasileiro. Que aqui nós vamos ter, pessoal, escudo guiano e o escudo brasileiro aqui da América do Sul. Tá? Nosso foco aqui é mundo e América do Sul. Tá? Aqui nós temos um exemplo dessa serra e planalto. A serra, ela possui uma dos lados dela é escarpado, Então aqui nós temos aqui no território brasileiro, em Teresópolis, essa forma de relevo. As bacias sedimentares, são o quê? São os resíduos das mais antigas rochas. Então, pessoal, é onde a rocha, que primeiramente ela ficou exposta, passou por um processo de erosão, transformando em sedimentos. Esses sedimentos, elas migraram para as partes mais baixas e foram passando por um processo de sedimentação ou acúmulo. Elas foram formadas em ambientes mais antigos, pântanos, lagos, ambientes marinhos, praias, grandes vales. E nós temos como exemplo, pessoal, a bacia do Rio Amazonas da bacia do Rio Amazonas à bacia Platina. Então, nós vamos ter toda essa área aqui,
da bacia amazônica à bacia platina. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma bacia sedimentar, área que foi no passado, né, área marinha. E os dobramentos modernos, também chamados de dobramentos terciários ou também chamados de cenozoicos, que são os mais recentes, que são originados de quê? De encontro de placas tectônicas, colisão de placas, tá? Litosférica. Eles vão constituir o quê? Os cinturões móveis, porque a cada ano essa estrutura ela se movimenta, ela cresce no sentido, né, de altura, a sua altitude. E elas vão se caracterizar pela elevada altitude e pela intensa movimentação tectônica. Então, nós temos como exemplo, né, pessoal, aqui na América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Tá? Esse é o exemplo que a apostila traz para vocês, que aqui nós vamos ter, né, pessoal? Estou trazendo esses dois mapas aqui para a gente fazer essa comparação. Então, olha só, onde nós vamos ter presença de dobramentos modernos, né, nesse mapa aqui, ele vai estar mostrando o quê? Que nós vamos ter presença de montanhas altas, né? Então, onde nós vamos ter localização desses dobramentos modernos, vai estar composto de montanhas altas. Onde nós vamos ter presença de bacias, né, sedimentar, né, que é o tá de verde, vai estar presente o quê? As grandes bacias, depressões e planícies, né, que vão estar presentes. Opa. E as áreas de escudos cristalinos, né, que é o que está de marronzinho aqui, vai estar presente o quê? As montanhas médias ou rebaixadas, né? Aqui, pessoal, nós vamos estar falando da América do Sul, onde vai estar presente essas bases geológicas, onde nós vamos ter aqui, né, os escudos correspondentes, o escudo guiano, o escudo central e o escudo atlântico, tá? Então, olha só, pessoal, se nós formos fazer uma travessia, né, aqui na América do Sul, partindo da linha do Equador, 20 graus de latitude sul, então essa área aqui, pessoal, né, tem uma linha aqui passando. Se a gente for fazer um sobrevoo, o que nós vamos estar observando de leste para oeste? Então, nós vamos ver essas estruturas. Então, nós vamos ver que na parte ocidental, nós vamos ter presença o quê? De planaltos, né? Na parte central, nós vamos ter presença de planícies, depressões, né, no centro do continente. E na parte oeste, nós vamos ter essa grande Cordilheira dos Andes presentes aqui, tá? Então, essa travessia, né, da América do Sul para o oeste, nós vamos estar vendo esses conjuntos geológicos que compõem. Então, as bases geológicas têm tudo a ver com os minerais que são encontrados na superfície terrestre. Então, o que acontece, pessoal? Por que tem que estar estudando, né, essas formas, o que baixa, o que sobe, desce, qual a importância disso para a nossa vida? É que nós vamos ter presente, né, durante a formação dessas estruturas, minerais que servem como matéria-prima para muita coisa, pessoal, desde joias, que nós vamos ter ouro, né, utilizado para a confecção de joias, e até minério, né, utilizado para a confecção de baterias, né, seja para celular, para computadores, né, para automóveis, tá? Além de, nós vamos ter presente minerais que são utilizados para a construção civil também. Okay? Então, eles servem, né, de matéria-prima e a sua extração técnica e ou economicamente viável para os humanos são denominados, né, de recursos minerais. O espaço natural, o físico-geográfico, ele tem tudo a ver com o desenvolvimento da sociedade sobre ele. Então, aqui na América do Sul, né, isso é histórico, né, nós tivemos o período da descoberta e a exploração desses minérios aqui no nosso território, então ele faz parte da nossa história. E ele é fortemente influenciado, né, pela existência desses recursos minerais, porque onde nós vamos ter a presença, com certeza vai chegar um fluxo, né, de pessoas nessa área para estar o quê? Explorando.
economicamente, tá? Então, aqui no território brasileiro, nós vamos estar vendo essas macroestruturas, né, que vão estar presentes, desde a cobertura sedimentar, né, o que é de verdezinho, as bacias sedimentares, né, que nós vamos ter lá a amazônica, do Maranhão e do Paraná. Nós vamos ter a presença dos crátons, percebam que eles estão mais no centro, né, da placa sul-americana, vamos dizer assim, que se concentra no território brasileiro. E nós vamos ter presentes dobramentos antigos, tá? E aqui, pessoal, de acordo com essa estrutura aqui, nós vamos ter esses minerais dentro do território brasileiro, né? Dentro os minerais que são metálicos, não metálicos e energético. E aí nós vamos perceber que nessa área, né, mais escura é que nós vamos encontrar, porque são os escudos, né, que foram formados lá na era pré-cambriana, né? E o Brasil, ele é um grande produtor e exportador de minério de ferro, de manganês, de bauxita, de cassiterita e de petróleo. Então nós vamos ter, pessoal, lá em 1970, né, na Serra de Carajás, que é uma serra que pega os estados do Pará, do Maranhão e do Tocantins, né, exploração de minério. E o outro, no quadrilátero ferrífero, né, que fica em Minas Gerais, né, que são essas duas aqui, a Serra de Carajás, onde vai haver a exploração, e o quadrilátero ferrífero. Ferrífero por presença de ferro, e quadrilátero pelo formato, mais ou menos, geográfico que ele apresenta. Então, nós vamos ter essas duas extração, né, de minério nessas áreas. Vocês assistem, né, reportagem, né, nós já vimos porque a exploração desses minérios, ele vai trazer consequências danosas para o meio ambiente e para o ser humano também, né? Porque dependendo da forma que elas são exploradas, pode causar acidentes, levando a mortes. E outra coisa, né, pessoal, os rejeitos dessa extração aí, né, porque é resto, né, de minerais, e ele não pode ficar solto na natureza, então ele vai ter que receber, vai ter que ter um depósito, né? E dependendo do tempo de exploração e do impacto que acontece sobre essa área, pode acontecer que nem nós já tivemos aqui no território brasileiro, né, em Minas Gerais, os acidentes lá de Mariana e Brumadinho. Tá? Serra Pelada, né, pareceu um formigueiro humano, né, era uma serra que transformou-se em cratera devido à procura, né, devido ao valor econômico que esses minerais têm. E a situação dos trabalhadores, né, pessoal que pode estar causando problemas de segurança, né, para a vida deles e problemas de saúde, né, porque dependendo do minério você vai usar produto químico para extração e isso vai levar a ter doenças. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Façam esse exercício e próxima aula nós vamos fazer revisão da atividade que vocês irão fazer na plataforma Positivo On.